Demônios podem possuir o seu corpo quando você está consumindo pornografia? Você solteiro, viciado em pornografia, como saber quando está pronto para ter um namoro e se relacionar com outra pessoa? Hoje o nosso programa vai ser perguntas e respostas. Então eu te convido a assistir a vinheta mais bonita do Brasil agora e ficar conosco nesse programa que vai ser incrível. Bora lá, diretor! Galera, Vida Pura, sexta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Onde nós estamos? Estamos aqui, mais uma vez, no programa Vida Pura, aqui no canal da Telmídia, nos estúdios da Comev, em São Paulo, fazendo parte dessa história. Sou grato a Deus. Sabia da existência da Comev desde quando eu era criança, com os vídeos VHS, e hoje está aqui no estúdio da Visão. É algo inacreditável. E aí, Felipe, boa noite. Bora lá para mais um programa. E agora de perguntas e respostas. O que será que vem por aí, hein? Esse era o programa que eu mais temia. Eu fiquei incentivando as pessoas a fazerem perguntas para nós. Aliás, se você quer mandar a sua pergunta e quer que a sua pergunta seja respondida aqui por nós, por favor, faça isso. Basta você enviar lá no Instagram do Ministério Vida Pura, no Instagram da Telmídia, no meu Instagram pessoal, no Instagram pessoal do Davi, tanto faz. Fala que você acompanha o nosso programa aqui e que você gostaria que a sua pergunta fosse respondida. E aí a gente vai responder com o maior prazer. Combinado? Bom, Davizão, vamos lá? Vamos responder perguntas? Eu vou começar com uma bem fácil aqui para você, tá bom? Os participantes do programa enviaram algumas perguntas, né? E aí nós vamos manter o sigilo, tá bom? Da identidade deles e delas, homens e mulheres. E a gente vai nesse bate-bola aqui, eu respondo uma, você responde outra e por aí vai. Vamos lá? Vou começar com uma fácil aqui pra você, ó. Meu marido tentou sexo forçado comigo enquanto eu estava dormindo. Não sei se ele é viciado. Será? 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 Precisa de resposta? Vamos lá, né? A irmã tá precisando de resposta, mas... Irmã, primeiro... Jesus disse lá em Mateus 7 que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Efésios 5, 25. Vou tentar responder só com Bíblia, Felipe. Eu acho que a Bíblia já responde essa pergunta dela. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 25, vai dizer, maridos, ame, vou enfatizar aqui, ame. Anote aí, ame cada um a sua esposa. Escreve aí nos comentários. Maridos, ame cada um a sua esposa. Não é uma sugestão, não é uma opção, não é um conselho, é uma ordem. Ame cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como quem amou a igreja, Felipe? Cristo amou a igreja. Esse é o parâmetro. Então, ame como Cristo amou a igreja. Será que Cristo faria alguma coisa dessa? Acho que é por aí, talvez já responda. Mas tem mais. Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente, o amor não se ira, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ame a sua esposa. E o amor é isso. Ou seja... O amor pela esposa tudo suporta, tudo espera, tudo compreende, né? E Hebreus 13, versículo 4 vai falar que o casamento tem que ser mantido puro, o leito conjugal mantido puro, o casamento tem que ser honrado por todos, longe da imoralidade. É óbvio que tentar fazer sexo forçado com a esposa, ele não está pensando na esposa. Ele está pensando nos seus próprios interesses. 1 Coríntios 13 vai falar que o amor não pensa nos seus próprios interesses. Ele está pensando na própria autogratificação. Ele está transformando o corpo da esposa dele como um objeto para a masturbação dele. Isso não é amor. Logo, não está amando como Cristo amou a igreja. Logo, ele está em pecado e é uma atitude, com certeza, aí, de um viciado sexual. Pra mim, ele é totalmente viciado em pornografia, esse cara. É um canalha, né? Vamos falar o português, claro. É um canalha, covarde, moleque. Né? Ele quer ter os privilégios dos homens, mas não quer ser homem. Quer reproduzir com a esposa que ele vê na pornografia, com certeza deve consumir pornografia hardcore, né? De opressão ali. Vai saber se não consome até pornografia de estupro, né? Porque isso é um estupro. Sim, isso não deixa de ser um estupro. Você está forçando o sexo com a mulher, né?
Ela tá falando aqui, né? Não sei se ele é viciado, tentou sexo forçado comigo. É simplesmente a reprodução do que ele aprende com a pornografia. O que ele tá fazendo ali no leito conjugal é reproduzir aquilo que ele aprendeu com a pornografia. A Bíblia é muito clara, né? Você trouxe alguns textos falando sobre o que é o amar. E a Bíblia também é muito clara com relação ao que é o sexo, quando nós vemos lá em Cântico dos Cânticos. Então, esse marido aqui, ele é o avesso do que o que as Escrituras ensinam. Essa pergunta, eu selecionei ela, Davi, por um motivo, né? Hoje nós temos, você sabe disso, mas as pessoas talvez não saibam, mais mulheres seguindo o Vida Pura do que homens no Instagram. Uma parte dessas mulheres são meninas, mulheres, viciadas em pornografia e masturbação. Só que a maioria são esposas, procurando respostas para os seus maridos. Estão machucadas, feridas. Magoadas. Aí parte delas, né, desse relacionamento frustrado com o marido, querer a resposta, a solução do problema delas. E os maridos são muito omissos. A gente sabe muito bem que a maioria esmagadora só entra no programa de renovação da mente para viver uma restauração quando a esposa ameaça o divórcio. Ou quando a esposa procura o Vida Pura e às vezes inscreve o cara. Também. E aí o cara tem que... Você não fazia sexo forçado com a sua esposa? Agora você vai entrar forçado no Vida Pura. Pois é. Mas ele também só vai se dedicar quando ela falar que vai meter o pé. Porque essa atitude é uma atitude covarde de quem não assume responsabilidade, quem não toma decisão também, né? Então a gente está vivendo uma crise de masculinidade bíblica e aí isso vai envolver ser marido, ser pai, sem precedentes por causa do pecado sexual. Mas enfim, muito boa resposta. O que você quer me perguntar aí agora? Vai, escolhe uma aí dessas tantas que a gente recebeu. Bom, tem uma aqui, Felipe, que é mais sobre o seu testemunho e pode encorajar muitos outros irmãos que estão também nessa situação, que é: você venceu o seu vício ainda solteiro? Muito bem, olha só. Eu dei um passo de arrependimento há 13 anos atrás, praticamente. Foi quando eu falei, olha, eu não aguento mais viver essa vida, né? Eu vou fazer 37 anos agora, em outubro. E eu tinha 24 anos, então praticamente 13 anos atrás. Eu sou casado há 6 anos, ou seja, então eu era solteiro, né? Então, há 13 anos atrás, eu era solteiro, eu conheci o processo de renovação da mente e eu era totalmente dominado pelos meus desejos, pelas minhas tentações e tudo mais. Na época, eu até tinha uma namorada e que foi melhor encerrar a relação porque eu não estava tendo uma relação saudável. Eu tinha uma namorada para satisfazer os meus desejos egoístas. Então eu entendi que, eu precisava eu primeiro ficar na minha, quieto, focado no meu processo, e que eu não precisava de uma pessoa ali para suprir nada, senão o próprio Cristo. Então, vencer solteiro, começar a andar em liberdade solteiro, foi muito significativo para mim, porque eu comecei a encontrar satisfação em Jesus, a suprir carências em Jesus. Glória a Deus. A buscar motivação para eu fazer as coisas, não pela recompensa do pecado, mas pelo prazer e pela recompensa de andar com Cristo. Então eu acho que o solteiro ele tem uma grande oportunidade, né? E por que eu estou enfatizando isso, Davi? Porque a galera olha assim e fala assim, né? Para mim. Pro Felipe é mais fácil do que pro Davi andar em liberdade. Porque o Felipe é casado, o Davi é solteiro. E não é bem assim. O casado, ele pode ter o benefício do sexo. Mas a gente sabe que um viciado em pornografia já destruiu o relacionamento com a esposa. Então ele vai ter que passar pelo processo, muitas vezes... Acabou de ver uma pergunta assim, né? Acabou de ver a esposa falando. Então esse cara, muito provavelmente, vai ter que passar pelo processo sem ter uma relação sexual de fato constante com a esposa, porque ela está extremamente machucada, ainda não recuperou a confiança. Então ele vai ter que lidar com o processo dele junto com a frustração de não conseguir se relacionar sexualmente com a esposa e por culpa dele mesmo, como consequência dos atos dele. Uhum. Então não tem essa. Agora o solteiro não.
O solteiro ele tem a grande oportunidade de resolver essa questão sentimental dele, colocar os desejos sexuais no seu devido lugar, sem a responsabilidade de ter a esposa do lado dele, tendo que restaurar a vida da esposa. Então, achar que pro solteiro é mais difícil, porque, os meus hormônios e não sei o quê. Mano, quem criou os meus hormônios foi Deus, velho. Na verdade, quem tá caminhando solteiro, como você mesmo disse, tem uma grande oportunidade, uma grande bênção, né? Porque se achar que ele precisa se casar para resolver o vício dele... Nossa! Na verdade, ele tá preparando um problema para uma pessoa. Em vez de ele estar dando um presente para uma pessoa, né? Ele tá dando um problema. Ele vai dar um cara problemático para essa mulher. Então, se eu entendo que viver o meu processo, viver além de mim, né? Andar em liberdade, é viver além de mim mesmo, é negar o meu eu, tomar a minha cruz, seguir o que Jesus diz, Mateus 16, 24 e 25. Então, eu entendo que ser solteiro no processo, no meu caso, por exemplo, teoricamente, nesses termos, se torna até melhor nesse sentido, né, Felipe? Porque aí eu tenho a oportunidade de viver o meu processo, focar no meu processo em Jesus, para no futuro, quando eu tiver um relacionamento, eu entregar uma bênção de fato. Aí eu vou ser uma bênção para uma pessoa, não vou ser um problema. E graças a Deus foi o que aconteceu comigo. Então eu sou grato a Deus por isso. E aproveitando então, mandar um recado aqui, olho no olho aqui para os pastores e para os líderes que estão assistindo a gente. Pastorzão que está me assistindo aí, líder de homens, de jovens, de adolescentes, de célula, de pequeno grupo, o que for. Pelo amor de Jesus Cristo, para de ensinar os outros, principalmente esses jovens solteiros, que quando eles casarem eles vão resolver o problema. Casamento não resolve o problema de pornografia e masturbação. Você agrava a situação. Quando um viciado casa, sem estar vivendo esse processo de restauração, ele está colocando outra pessoa no problema. É leviano o que os líderes estão fazendo hoje com esse ensino raso e superficial de que casar resolve problema de pecado sexual. Não, vai casar, vai fazer sexo todo dia. Primeiro que não é a realidade fazer sexo todo dia dentro do casamento. Não é por aí que a coisa anda, né? Aí, quando eu falo isso em palestra do Vida Pura, os casados tudo dá risada, Davi. Mas Paulo não falou, Felipe, que em 1 Coríntios 7, pro quem tá com fogo aí, e se casar logo pra apagar esse fogo? Pois é, né? A galera quer distorcer, né? O que contexto. É o texto que usam, né? Exato, né? Não, se você tá, né, melhor casado que viver abrasado, né? Paulo falou. Agora, a Bíblia é boa, né? Agora eu lembro da Bíblia. Agora eu lembro, né, de usar a base bíblica pra justificar, né, o meu pecado. Cara, eu falo isso nas palestras, os homens vão ao delírio, né? E aí falam pras esposas, tá vendo? A gente não faz sexo constantemente. Mas há todo um contexto bíblico do sexo que fala do marido tratar a esposa como Cristo ama a igreja e de que o sexo é o entregar prazer e não subtrair prazer. Então, quando Paulo fala sobre é melhor casado que viver abrasado, ele está falando isso dentro de um contexto de uma cidade de Corinto totalmente imoral, aonde a promiscuidade era algo super valorizado, como é na nossa geração de hoje. Então, Paulo está falando, vocês têm uma nova vida em Cristo, vocês não têm que viver abrasados aí, se esfregando pelos cantos. Vocês têm que assumir um compromisso um com o outro, dessa entrega mútua, aonde agora a sua esposa se torna uma só carne com você. O que as pessoas esquecem, inclusive, Felipe, para eu também não esquecer agora, é que a gente não pode isolar texto de contexto. E 1 Coríntios 7 vem depois de 1 Coríntios 6, que tem a teologia do corpo. Exatamente. Em que o corpo é templo do Espírito. Então, Paulo fala, sim, sobre santidade contra a imoralidade sexual antes de querer falar de casamento. Não é que Paulo já cai de gaiato ali no tema de casamento. Para de se esfregar, casa logo, casa né? logo. Não, Paulo antes falou... Você não vai viver em contexto de prostituição. Você vai... Porque o seu corpo foi comprado por alto preço, por Cristo na cruz. E com esse corpo que foi comprado por alto preço, aí você, tendo essa base, você vai lá e se casa. É isso que Paulo está falando, né? Exatamente.
Bom, já pegando o gancho então, vou pegar essa pergunta aqui pra você. O rapazinho aqui tá vivendo abrasado, eu acho. Tô brincando. Ele diz assim: estou andando em liberdade. Bom, isso é uma frase que a gente repete muito no Vida Pura, né? Andar em liberdade, né? Ah, quando que você foi liberto do pecado sexual? Não, calma aí. Eu fui livre da escravidão do pecado sexual. Porém, estou andando em liberdade porque eu sei, né? Aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia, e tudo mais. Então, ele começa a pergunta dele com uma frase, uma expressão muito típica do Vida Pura. Eu não sei se ele é aluno nosso, né? Mas ele caminha pelo jeito próximo. Bom, andando em liberdade. Quando sei que estou pronto para um relacionamento? Eu acho que é a frase, a segunda frase já meio que desmente a primeira, né? A primeira afirmação. A galera pode, pegando o gancho, né, Felipe? A galera pode falar, mas Jesus não disse, conhecereis a verdade vos libertará? Sim, mas o mesmo Jesus disse também, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. E aí ele vai usar Paulo, inclusive o texto que você citou, para falar, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós andamos em liberdade. O que era andar em liberdade? 2 textos para ir já... Faca na caveira. 2 textos para ir direto ao ponto. Gálatas 5,16. Vivam segundo o Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, da natureza pecaminosa. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios 3,17, vai dizer que onde está o Espírito, ali há liberdade. Então, andar em liberdade é andar segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito vai desejar, segundo Romanos 8, o que o Espírito deseja. E será que o Espírito já deseja? Eu quero namorar, eu preciso afogar minhas mágoas, eu preciso perder... A gente já sabe o quê, né? Preciso enfiar a língua na boca de alguém. Vamos falar a real logo. Preciso dar uns amassos, preciso de uma varoa. Né? Quando que eu posso pensar em relacionamento? Meu irmão, simples e direto. Enquanto o relacionamento com Cristo não for o que mais ferver o seu coração, você não está pronto para outro tipo de relacionamento. Só quando Cristo, de fato, o relacionamento com Cristo for a prioridade na sua vida, antes de pensar em se entregar para uma pessoa, e eu digo se entregar não é nem no sexo, tá? Se entregar como alguém que vai ter um compromisso com uma pessoa. Antes de se entregar para essa pessoa, você tem que se preocupar com 3 relacionamentos. Com Deus, com você mesmo e com as pessoas que já existem na sua vida. Se você não está pelo menos buscando estar bem com um desses relacionamentos, você vai entregar um problema para essa pessoa. Quer que eu prove biblicamente, para eu já fazer a próxima pergunta para o Felipe? Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Felipe. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Relacionamento com as pessoas que já estão na sua vida. Você se esforçar, ou seja, é algo que parte de você, então o relacionamento com você mesmo. Ninguém que está mal consigo mesmo vai se esforçar para alguma coisa. Você já viu alguém que está mal consigo mesmo se esforçando para alguma coisa, Felipe? Sei não. Então, olha só, relacionamento com você, relacionamento com todos e sem santidade, ou seja, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, relacionamento com Deus, com você mesmo e com as pessoas que já existem na sua vida. Pai, mãe, papagaio, cachorro. Se você não estiver se esforçando para estar em paz nesses relacionamentos, você vai entregar uma pessoa problemática para alguém. Tá ouvindo aí, né? Meu amiguinho. Foi um adolescente, né? Pior que não. Sabia. Eu tinha esperança que fosse um adolescente que é menos pior. Parece que não, né? Pela foto aqui. Um adolescente de mente. Pode ser, por causa da pornografia. Manda boa aí, manda braba agora. Bom, eu acho que até encaixa também no que a gente tá falando, Felipe. Uma pergunta que eu não sei, né? Vai saber se talvez é uma esposa de pastor, não sei. Vai saber. Olha só. Pode ser. Por que isso acontece com uma pessoa que é conhecedor da palavra, vive lendo a Bíblia, vive orando e mesmo assim tá nisso? Rapaz, eu acho que é a esposa de algum pastor, algum líder, porque vive lendo a Bíblia e vive orando, né? Só líder faz isso hoje em dia. Hoje em dia, Infelizmente, parece que os membros, né, acabam não tendo muito esse tipo de atitude, né, constantemente. Mas pelo que você tá falando aí, a mulher não tá se conformando de ver o marido, né? Pô, meu marido tá aí, vive lendo a Bíblia, vive orando e tá nesse pecado, né? Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, vai dizer assim:
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E aí ele vai continuar dizendo aí que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e aí vira as costas e logo esquece da aparência. Então esse versículo 22, eu acho que se encaixa perfeitamente nessa resposta. Por que isso acontece com alguém que conhece a palavra, né? Vive lendo a Bíblia, vive orando? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Esses homens, eles podem ler, eles podem orar, mas eles nunca colocam em prática, eles nunca aplicam o que o texto está dizendo, aquilo que eles estão aprendendo. Então eles estão enganando a si mesmos. Eles estão enganando a si mesmos e tentando passar uma imagem para as pessoas que estão ao redor de espiritualidade. Quando, na verdade, são aqueles famosos fariseus, sepulcros caiados. É um teatro, né? Bonitinho por fora, podre por dentro. E isso acontece com muitos. A gente sabe, Davi, que tem um dado estatístico muito forte no Vida Pura, que é 35% das pessoas que nos procuram se declaram pastores, missionários, ministros de louvor, professores de escola bíblica, líder de alguma coisa. Ou seja, 35% de todo mundo que chega no Vida Pura pedindo ajuda fala que tem um cargo eclesiástico. Desses, apenas 5% de fato entram para o programa para viver uma restauração. E eu falo que é por causa do ego inchado deles, porque eles acham que porque eles estão servindo de alguma forma, sei lá o que eles pensam. Não, a minha posição é inabalável. Eles preferem ser vistos pelos homens do que de fato andar em obediência a Deus. Então eles são mais preocupados com aquilo que eles fazem do que com aquilo que eles são. E Deus não está nem aí para o que a gente faz. O que a gente faz é pura graça e misericórdia que Ele nos permite fazer. Ele quer o nosso coração. Deus está mais interessado em quem a gente é do que no que a gente faz. Porque até o que a gente faz tem que ser reflexo de quem a gente é nele, né? E tem que vir dele. E outra, hoje eu e você aqui gravando aqui. Ele pode levantar outros dois muito melhores do que a gente para fazer esse trabalho aqui. Com certeza. Né? Isso não é difícil. Não. Mas aí as pessoas têm mas o que vão pensar, né? E o que Deus está enxergando, né? Não é o que Deus vai pensar de você, é o que Deus sabe que você é. E isso não gera mais temor no coração de ninguém. Então a minha resposta, Tiago 1:22. São pessoas que ouvem, mas não praticam. Enganam-se a si mesmos. São mais preocupados em serem vistos pelos homens do que se apresentar de fato diante de Deus. E aí, para fechar, e eu vou te fazer outra pergunta, né, para a gente seguir. Outro texto que vem imediatamente na minha cabeça é ali Mateus 7, que ele vai falar que, Senhor, nos últimos dias... Em teu nome, fiz isso, fiz aquilo. Realizei milagres, expulsei demônios. Fui líder de pequeno grupo. Organizei hot dog na igreja. Minha igreja tinha 5.000 membros. E Jesus vai olhar assim... Postava stories todo dia. Postava stories, era ativo, né? Fazia o devocional no YouTube pra galera orar junto comigo. Nunca vos conheci. O que a galera... Só para concluir, Felipe, acho importante, porque às vezes a pessoa, mas eu entendi tudo isso, mas eu vejo o meu marido sendo o meu pai, o meu irmão, enfim. Eu vejo meu marido sendo usado por Deus, né? Eu vejo ele sendo usado por Deus. E a gente precisa deixar claro, né, que a Bíblia nunca disse que o fator que comprova alguém ser salvo, alguém ser realmente de Deus, é ser usado por ele, porque até a jumenta foi usada para falar com Balaão. Um ímpio pode ser usado para abençoar. E até o próprio Balaão falou que Deus mandou ele falar. Exato. Um ímpio pode ser usado por Deus para abençoar um justo. Um morador de rua pode ser usado por Deus para ensinar valores de humildade, por exemplo, para alguém arrogante só porque tem dinheiro. E a gente precisa se lembrar que que nem máscara descartável, Felipe, já viu? Na época da pandemia, tinha máscara de pano que você lavava e continuava, era sua. E tinha a máscara descartável, você usava e jogava no lixo. As duas faziam a mesma coisa, tinham o mesmo propósito. Mas uma você jogava fora, a outra você continuava, era sua. Ser usado por Deus não quer dizer que esse alguém é de Deus, que esse alguém é salvo. Deus pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, para o que Ele quiser. Ele pode usar até viciados em pornografia para nos lembrar de onde Ele nos tirou também
Pra gente não se achar que agora nós somos os líderes do Vida Pura. Esses aí são um bando de vacilão, né? Deus usa quem Ele quiser. Isso aí. Vamos lá agora, minha vez, né, de perguntar pra você. Essa aqui é boa, hein? Essa é boa. Hoje em dia, é inevitável que a criança tenha contato com algum tipo de pornografia? O que fazer? Eu acho que, primeiro, de fato, vamos ser sinceros, Felipe, que é praticamente inevitável hoje em dia, porque a gente está num país muito sexualizado, né? Você vai mostrar um desenho animado para uma criança, Concordo. tem um contexto ali, seja implícito ou explícito, seja sutil ou não, vai ter em alguma coisa. Ela vai sair na rua, ela vai ver um outdoor, que a pessoa vai estar fazendo uma propaganda de refrigerante com uma cara sensual. Então a pornografia ela está em todo canto, porque a gente sabe que a pornografia é lucrativa. Uma sociedade excitada é mais fácil de ser manipulada, né? Então nós estamos num país totalmente sexualizado. Dancinhas no TikTok, as próprias crianças aprendendo desde pequeno e os pais aplaudindo. Ah, que lindo e tal, né? A gente sabe que é praticamente inevitável, para não dizer inevitável. Tá, o que fazer? A Bíblia eu acho que responde, tenho certeza, responde também. Lá em João 17, 15, Felipe, Jesus, ele está orando por ele mesmo, pelos discípulos dele, para aqueles que viriam depois que creriam nele. E aí ele diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ok, então nós precisamos pensar em proteção para esses ataques que vão vir. Vai vir na escola, vai vir de todo canto. E de fato, é inevitável. Nós precisamos um muro de proteção. Onde é esse muro de proteção? Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que caminho que eu devo ensinar para a criança, então? Como é que ela deve se proteger desses dardos aí que vão vir? 2 Coríntios, para eu terminar, 2 Coríntios traz a resposta que a gente precisa desenvolver na criança. 2 Coríntios, capítulo 10... versículos 3 ao 5, Felipe, Paulo vai dizer assim, deixa eu achar aqui. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu preciso, então, qual é o muro de proteção? Conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar Jesus para as crianças. Mas o que a gente vê? As crianças se empolgam para um lançamento de um filme de uma boneca, que só ensina o que não deveria ensinar. Mas você não vê as crianças se empolgando para ver histórias, por exemplo, as meninas, para ver histórias sobre Ruth, Esther, Priscila, Dorcas. Nem as mães sabem quem são essas mulheres, muitas vezes. Ou seja, se eu não apresento a palavra e não apresento pessoas que imitavam Jesus, eu não vou apresentar Jesus. Se eu não apresento Jesus, eu não vou apresentar para essa criança quem realmente conhece ela. E a criança não vai se conhecer se ela não conhecer quem realmente conhece ela. Então, apresente Jesus. De fato, meu pai, mãe, é inevitável. Nós estamos num país sexualizado. Mas você ainda pode. Você não está num país onde você não pode ter uma Bíblia. Temos irmãos no Vida Pura que estão em países que não podem nem ter Bíblia. E eles são muito mais crentes do que nós, nesse aspecto. Tem a Bíblia aqui, ó. Eles não têm a Bíblia em papel, não tem a Bíblia no celular, mas tem a Bíblia aqui. E tendo a Bíblia aqui, pode vir dardo, pode vir o que for, Felipe. Está consolidado. Eu sei a criança sabe quem ela é, a quem ela pertence e em quem ela crê. E aí fica um recado muito direto aos pais, papai e mamãe. A responsabilidade de educar sexualmente o seu filho, a responsabilidade de criar esse muro de proteção no coração dela, é sua. Não é da igreja, muito menos da escola, que vai fazer o trabalho totalmente inverso, mas a responsabilidade é sua. Nós estamos aqui para ajudar. Então existe um caminho de ajuda, mas onde parte de vocês a responsabilidade com os filhos de vocês, ok? Manda agora a outra aí. Bora para outra, Felipe. Pastor, o que acontece no mundo espiritual quando o cristão assiste um vídeo e se masturba? Olha aí, né? O capeta entrando no corpo dele, pastor? Essa foi a pergunta aqui da abertura, né? Será que o demônio passa a possuir essa pessoa, né? O diabo tá furioso com a minha vida, né? Por causa
que eu sou muito santo e agora ele tá me tentando O que a sexualmente. gente faz? Dá uma voadora na cara do cão? Cara, é o seguinte, né? O que acontece no mundo espiritual quando o cristão assiste um vídeo e se masturba? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou partir do princípio que ele tá falando de um cristão sincero, verdadeiro, assim como eu creio que eu também era um cristão sincero e verdadeiro, um cristão fraco nos meus desejos e nos meus pecados. Então, aonde tem o Espírito Santo, houve um novo nascimento, não tem a possessão demoníaca. Então, não é o diabo no meu corpo. Se fosse, cara, a gente não ia nem existir, o Vida Pura não ia nem existir. Ia fazer uma oração, ia expulsar o demônio, resolvia o problema, não tinha mais pecado sexual. A questão não é essa. Agora, o que acontece no mundo espiritual, eu vou responder com o texto de Tiago, né? Minha Bíblia está aberta em Tiago aqui e as perguntas estão vindo. Hoje você só tá em Tiago. Eu só estou em Tiago, né? E isso foi uma baita coincidência, por mais que isso é um programa, mas já estava aqui. O que acontece no mundo espiritual? Tiago 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, o que acontece no mundo espiritual quando um cristão assiste um vídeo pornô e se masturba? Morte espiritual. Porque o texto não está falando apenas de uma morte física, mas se todo pecado consumado gera morte, significa que nós temos, espiritualmente falando, nós estamos morrendo. Então, você é tentado pelo próprio mau desejo, e aí já vem uma grande lição. De quem é o mau desejo? Meu. Você é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ah, o diabo está furioso com a minha vida, eu sou uma vítima dessa situação. Negativo, você é o pecador onde habita o mau desejo e você está dando vazão a esse mau desejo. Aí você é tentado, você se deixa ser tentado, começa a ser seduzido, não tem problema nenhum ver um pornozinho, ninguém vai ficar sabendo, vou me masturbar, não estou fazendo mal para ninguém, vou trocar ideia com essa mina aqui, né? Tranquilão. Aí você é seduzido. Aí você vai cometer o ato. Vai cometer o ato pecaminoso e a partir daí vai morrer espiritualmente. Para cada vez que você repete o ato, mais morte espiritual. Coração e mente sendo cauterizados por causa do pecado. E aí, meu irmão e minha irmã, aonde há morte espiritual, há um coração obscuro, há um afastamento de Deus. Essa palavra aqui deixa de ser verdade para você, se torna relativa. Você começa a ser seduzido pelas filosofias deste mundo. E aí você fala, nossa, isso sim é sabedoria, né? E aí Deus está olhando e falando, não, isso é loucura. E aí você começa a ser seduzido pela loucura do mundo como se isso fosse sabedoria. Consequências passo a passo dessa morte espiritual. Então, né, como a gente fala lá no Vida Pura, e tem até uma aula aqui se você voltar aqui na playlist do programa Vida Pura, você vai encontrar uma aula que chama Espiral da Degradação. Volta lá quando acabar esse programa aqui, volta lá nesse programa sobre espiral da degradação, assiste lá, porque a gente vai falar mais dessa morte espiritual, que ela é degradante, né? Ela é um passo a passo, não fica sempre no mesmo nível, você vai cometendo cada vez atos mais abomináveis. O fundo do poço tem subsolo. É verdade, né? A gente nunca sabe qual é o fundo do poço mesmo, que é até onde a gente pode chegar. Sempre tem um pouco mais. E essa morte espiritual vai te arrastando para esse fundo de poço. E cada vez mais degradante. Então, o que acontece, pastor? Acontece morte espiritual, em níveis cada vez mais degradantes. Bom, vamos lá, Davi. Mais uma pergunta para você aqui. Isso aqui é alguém que está sondando Vida Pura. Não sabe se entra no processo de renovação da mente, se não entra. Tá fazendo uma pesquisa. Tá fazendo uma pesquisa para ver se vale a pena, né? Os 300 testemunhos que a gente tem na nossa bio do Instagram lá não convenceu ele ainda, as nossas cartas vivas. Quanto mais tempo no processo, mais pura e limpa a mente fica. Sim e não. Como assim? Provérbios 4:18, Felipe vai falar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então nós estamos nas trevas do pecado, nas trevas da meia-noite, não dá para enxergar nada. Imagina a época da Bíblia que não tinha energia elétrica. Não dá para enxergar nada, um breu eterno.
Vem Jesus e começa a raiar o sol da justiça dele na nossa vida. Dá 2 horas da manhã, 3, 4, 5, começa a vir aqueles raiozinhos do nascer do sol, aquela coisa linda. Chega meio-dia, não tem mais treva alguma, estamos na plena luz, né, de Cristo. Então, sim, é um processo que conforme você vai vivendo o processo, a sua mente vai ficando mais limpa, você vai vivendo de forma mais pura. Por isso que sim, mas também não. Em que sentido? Em que sentido que não é questão do tempo em si. Porque a pessoa, né, Felipe, a gente tem vários alunos, infelizmente, né, que também tem essa realidade, diferente aí dos 300 alunos que realmente viveram o processo e estão colhendo, são alunos que estão há, sei lá, anos, mas nunca saíram do lugar, nunca realmente se submeteram, como você falou no início, nunca se submeteram, nunca viveram o processo de fato. Só estão ali, gastando o tempo deles e tal, muitas vezes até o nosso, mas não fazem nada realmente para mudar. Então não é a questão do tempo, porque você pode passar 30 anos aí e não mudar nada, se você não se submeter. Agora, se você se submeter ao processo, você vai viver Provérbios 4,18. Você vai viver, por exemplo, 2 Coríntios 3,18, que diz também o seguinte. Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. De glória em glória, de vitória em vitória, aí pros irmãos, né? De bênção em bênção, a gente vai se parecendo mais com Jesus. Se você trilhar o passo a passo, você vai se parecer a cada dia mais com Cristo. Se você só tá aqui dentro por estar, que nem muitos aí, como você disse, não vai acontecer nada, não é questão de tempo. Como a gente tem visto pessoas que, sei lá, em 4, 5, 6 meses, colhendo resultados maravilhosos para a glória de Deus. E outros que estão há anos. Então, vai depender aí de cada um, mas fique com a parte do sim, viu? Vou fazer uma coisa nova aqui, ó. Olhar para a câmera do Davi aqui. Pode mandar aqui para do Davi, ó. Viu, amigão? Viva a parte do sim da resposta do Davi, viu? Parte do sim. Viva o processo. Viva o processo. E a cada dia, no seu interior, a mente e o coração serão mais limpos. E logo, logo você vai estar aqui nessa mesa com a gente aqui também. Pô, tem espaço para mais uma cadeira aqui, ó, pra gente chamar um corajoso para vir participar conosco. Em breve, novidades, hein? Vamos chamar uns testemunhos fortes aqui. Vai, manda uma boa aí, vai, pra gente fechar. Vamos fechar, Felipe? Vamos. Você vai pagar um almoço pra mim hoje? Tô zoando, não é essa não. Você acredita, Felipe, que todo consumidor de pornografia pode sentir desejo de ver a esposa com o outro cara? Ou sentir desejo até pela sua própria mãe? Todo viciado? Ó, repete sua pergunta que eu quero dar ênfase numa parte. Você acredita que todo consumidor de pornografia pode sentir... Pode sentir. Todo consumidor de pornografia pode sentir. Se eu acredito que todo consumidor de pornografia pode sentir, eu acredito que sim. Pode sentir o quê? Fala aí que pra galera ouvir bem, que isso parece absurdo, né? Sentir desejo de ver a esposa com outro cara ou sentir desejo até pela sua própria mãe. Todo consumidor de pornografia pode sim sentir esse tipo de coisa. O que não quer dizer que todo consumidor de pornografia vai sentir essas coisas. Mas que todo mundo tem potencial para sentir, sim, né? Visto que esse é hoje o gênero pornográfico mais pesquisado no Brasil. A categoria dos cornos, vulgarmente conhecida, quando o homem está lá procurando um vídeo onde ele vê uma cena que simula ali a esposa tendo relação sexual com outro homem na sua frente. Então todo homem pode sentir desejo de ser corno? Pode. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. E na minha percepção é só uma questão de tempo. De novo, espiral da degradação. Quanto mais tempo você passar no consumo de pornografia e masturbação, mais você vai desenvolver esses desejos abomináveis, mais você vai desenvolver parafilias, né? O que é uma parafilia? Parafilia, por exemplo, é a coprofilia. O que é a coprofilia? É o desejo por fezes. Pessoas que sentem prazer com sexo que envolve fezes, urina,
Tem a necrofilia, né? Desejo por cadáveres. A zoofilia, desejo por animais. Então você desenvolve uma parafilia. Então todos têm o potencial de desenvolver uma parafilia e desenvolver um desejo, uma aberração como você nem quer participar, você só quer ver a sua esposa tendo relação com outro homem. Isso é totalmente possível por causa do pecado que cauteriza a mente e o coração. Então, um abismo sempre vai chamar outro abismo, mas isso também é possível neurologicamente falando, a ciência já comprova, porque a pornografia, como qualquer outra droga, estimula o cérebro, e aí o cérebro se habitua com aquele estímulo, ele vai procurar um estímulo diferente para alcançar o mesmo grau de excitação. E aí o que vai acontecer? Não é que você vai passar mais tempo vendo pornografia, você vai começar a variar o gênero pornográfico. E daqui a pouco você cai no gênero pornográfico do corno. E aí você vai começar a sentir desejo com isso. E aí daqui a pouco você não está mais sentindo desejo só em ver. Você está sentindo desejo em, de fato, viver isso na prática. Aí vai querer levar a esposa na casa de swing. Casa de swing, exibir a esposa. Tem relatos, né, aqui dentro do Vida Pura, do cara fazer a esposa se vestir com um decote muito grande, saia muito curta, leva ela pro mercado, aí ela fica lá, ó, faz de conta que você tá fazendo compra, vai empurrando o carrinho aí. E ele fica à distância, filmando com o celular a mulher dele fazendo compra no mercado com essa roupa extremamente sensual. E aí ele fica caçando pra ver que homem que vai observar a mulher dele. Aí quando algum homem dá uma olhada, ele vai lá e filma esse cara e tal. Olha a mente da pessoa. E aí quem tá assistindo fala assim, não, isso não é possível de acontecer. Não, é possível sim. E detalhe, é possível, acontece e está acontecendo nesse momento dentro das igrejas. Porque o que a gente traz aqui, né, Davi, é um universo de relatos que nós recebemos desde o ano de 2016 de 99,9% de cristãos que mandam e-mail, direct, mensagem no WhatsApp confessando os seus desejos. Então, você bater no peito aí que tá, eu nunca vou chegar nesse nível, você pode sim, perfeitamente, querer ver sua esposa com outro homem, sentir desejo pela própria mãe, pela própria filha, sentir desejo por criança, e essa criança pode ser a sua própria filha. Se der um Google aí agora, vai ver várias notícias de abusos desse jeito. E isso acontece por causa do pecado e por causa das consequências neurais, das alterações que a pornografia causa no cérebro, e aí um abismo vai chamando outro abismo. E aí, para fechar minha fala, eu tive meu primeiro contato com pornografia com 12 anos. Nem foi um vídeo explícito. Depois foi vendo revista que nem existe mais. Hoje, a média mundial é entre 6 e 8 anos através do celular. Pornografia em alta definição. Então você imagina, com 8 anos de idade, a criança já tem contato com pornografia em alta definição aqui no celular. Com 20 anos. Já se passaram 12. O HD que eu tenho com 30 hoje, 31 anos, uma criança de 7 anos hoje em dia, já está talvez na metade do meu HD. O que isso significa? Que a tendência de nós termos daqui 5 anos, não precisa nem ir muito longe, uma geração cada vez maior de pessoas que querem ver a sua esposa com outros, uma geração cada vez maior de pessoas que sentem desejo por crianças, isso só vai aumentar. E o meu temor é que quando as pessoas acordarem para essa realidade, vai ser tarde demais. Bom, Davi, obrigado. Mais uma vez, mais um programa, dividir o fardo aqui. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Respondeu bem, fico grato a Deus por isso. Incentivar quem está assistindo, quer mandar sua pergunta para a gente responder aqui, manda boa. Manda lá no Instagram do Vida Pura, da Telmídia, ou no do Davi, ou no meu Instagram pessoal, e a gente vai ter o maior prazer de responder aqui para você. Não vai embora sem deixar o curtida aí no vídeo, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho. Toda sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui ao vivo e a sua participação é muito importante. Seja corajoso, seja corajosa, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque nós precisamos levar essas informações para mais pessoas. Combinado? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Já entra na plataforma de streaming da Telmídia e tem acesso a filmes, séries, desenhos de altíssima qualidade, tá bom? Só apontar aí o QR Code ou clicar no link da descrição.
Combinado? Te vejo semana que vem, hein? Se Deus quiser. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau, Davi. Falou.